Eu queria já colocar, primeiro vamos colocar o vídeo 8 que o presidente hoje, naquela live, já colocou a Anvisa em xeque e disse o que é que a Anvisa quer. Mas coloca aí o vídeo 8. Eu quero aproveitar esse momento muito importante aqui. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião eu quero dar para você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada. E você tem que ler o que foi feito ontem no Ministério da Saúde, né? O encaminhamento disso daí, para você decidir se vai vacinar seu filho de 5 a 11 anos ou não. Uma das questões que nós colocamos, né, foi colocado pelo Ministério da Saúde, que você, pai, tem que saber, é que a Pfizer, né, a dona dessa marca de vacina aí, não se responsabiliza por efeitos colaterais. E a própria Anvisa, que aprovou, né, também diz lá que a criança pode sentir, logo depois da vacina, falta de ar e palpitações. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Na minha frente tem umas 10 pessoas aqui, se alguém tem, levanta o braço. Ninguém levantou o braço na minha frente. Então converse, vê se é o caso de você vacinar o teu filho ou não. É um direito teu vacinar. Está autorizado a vacinação. E ela é voluntária. Agora você pai, você mãe, veja os possíveis efeitos colaterais. A própria Pfizer diz que outros possíveis efeitos colaterais podem acontecer a partir de 22, 23 ou 24. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Olha, qual o interesse da Anvisa por trás disso? Mas a gente vai... Coloca o vídeo 7 também, que a gente tem que colocar o especialista. A gente bota as duas falas e depois a gente comenta. É um programa de ponto contra ponto. Vídeo 7. De indivíduos, foi assim com os adultos, com os adolescentes, e também as crianças passaram pelo mesmo rigor desses testes, que aí você licencia o produto. E aí, a partir do momento que você tem o registro desse produto, no caso da Pfizer, inclusive, o registro não é emergencial, é o registro definitivo, isso deixa de ser mais um estudo clínico, ou um experimento, como estão querendo dizer. Ele passa a ser um produto licenciado e de uso em vida real. Então, quando você tem hoje no mundo 9 bilhões de doses de vacinas Covid aplicadas, isso não é estudo, isso não é experimento, isso é mundo real, isso é vacina na prática. Então, isso aí você continua, depois do licenciamento, acompanhando esses indivíduos vacinados por anos. Todas as vacinas são assim, para continuar afirmando que elas são seguras. Então, o que está sendo licenciada para as nossas crianças não é nenhum produto experimental. É uma vacina que passou pelo mesmo rigor dos testes para todas as idades e foi aprovada também para as crianças. As crianças estão sendo vacinadas e não sendo cobaias ou experimentadas. Agora eu vou passar aqui para Herbert Lins, professor, que diz que é contra a vacina de criança. Agora tem o especialista e a fala do presidente. Comenta as duas falas. O que é que a Anvisa quer ganhar com isso, aprovando vacina para criança? Zezinho, colegas de bancada e quem está em casa nos assistindo, eu tenho vários primos médicos, né, e amigos médicos, médicas. Eu sou da opinião de ouvir a medicina, né, e analisar até a posição da Anvisa e a fala do presidente. Veja bem, eu não sou contra a vacina e nem sou a favor da obrigatoriedade da vacina infantil. Eu acho que essa decisão tem que ser tomada pela família, tá? E tem que ser tomada pela família com prescrição médica. Segundo ponto, com relação à vacinação, eu acredito, isso eu dou a opinião de alguns médicos que defendem a partir de 12 anos de idade. Abaixo, infantil, isso tem que ser ainda muito discutido, analisado. Agora, o que me contraria é que o presidente Bolsonaro, ele é o chefe da nação. Ele pode muito bem convocar os técnicos da Anvisa e fazer um bate-papo oficial.
Ele manda um ofício, Zezinho, convocando. Ninguém vai se recusar a atender uma convocação de um presidente da República. E dar esclarecimento técnico-científico para ele não ficar jogando para a plateia nem fazendo essas bravatas que ele faz e confundindo a opinião pública. Isso é muito feio, isso não é postura de um estadista. Isso é o que é para se questionar essa posição de alguém que não conhece a relevância do cargo de presidente da República. Paulo Cavalcante, eu quero que você comente aí o que é que a Anvisa vai ganhar com isso, sobre a aprovação das vacinas das crianças, e o médico diz que crianças não são cobaia. As vacinas têm um registro definitivos. Eu quero acreditar que ela nem ganhe, que ela nem perca. Ela não está ali para ganhar e nem para perder. Ela é um órgão regulador, não é um órgão comprador nem gestor. O que eu quero acreditar, né? Por favor. Eu espero em Deus que realmente não tenha nada por detrás disso aí. Agora, eu quero acreditar também, o presidente, às vezes eu não sou um homem covarde, eu sou um homem, eu até me julgo, de certa forma, corajoso em alguns pontos. Mas eu não teria a coragem dele. Eu acho que tem momentos que você tem que ser um pouco político. O presidente, nesse momento, não está sendo político, né? E se o Brasil se deu tão mal com políticos nos últimos anos, talvez seja por isso que agora isso assusta. Quando um presidente fala, eu não concordo, eu não vou deixar minha filha ser vacinada, apesar que vou comprar vacina para todo mundo, mas eu não vou vacinar minha filha. É uma maneira corajosa dele, eu admiro a coragem, talvez eu não teria essa coragem se estivesse no cargo, né? Não vou dizer nem que eu tenho nem quilate para isso, mas se por acaso eu estivesse no cargo, eu acho que talvez eu iria tentar apaziguar a situação e iria talvez ficar calado ou até convocar ele tentou, né? O Conselho de Saúde tentou fazer isso. Mas o pessoal não compareceu, alguns não foram na audiência pública. É isso, porque tudo hoje que se diz a respeito de Bolsonaro é tudo negacionado. Vem para cima, o pessoal bate mesmo, é terrível. Mas eu acho que, de tudo, ele está sendo corajoso de tomar sua decisão. Josenélio, a Anvisa errou em aprovar fazer o estudo técnico-científico e aprovar a vacina. E o que é que a Anvisa vai ganhar com isso? E se as crianças vão ser cobaias? As duas falas. Zé, é muito complicado eu dizer que errou, porque o que a gente é somente comentarista, nós não entendemos assim profundamente a ciência, a gente passa opinião, né? Agora, que de fato a Anvisa soltou essa nota aqui é fato. Os pais, o responsável, devem ser orientados a procurar médico se a criança apresentar dores no peito, falta de ar, palpitações, após a aplicação da vacina. As crianças devem permanecer no local por 20 minutos para serem observadas. Os pais devem levar a criança ao médico se houver sinal de falta de ar ou dor no peito. A Anvisa fez isso. Então é muito complicado para mim, como pai, levar meu filho de 6 anos de idade para se vacinar no momento que a Anvisa diz que ele vai sentir problema de coração. É muito complicado, porque coloca a dúvida, né, Clara? E aí a gente tem aí um número quase que insignificante, não vou dizer que é insignificante, porque houve percas. Como o Samuel disse, aqui tem um número de 300 e tantas crianças que morreram. Então é lógico que houve percas, né? Mas o número é muito pequeno quando se trata de crianças ser prejudicadas pelo Covid. Eu acho muito perigoso expor as crianças nessa condição da vacina. Nessa questão, eu concordo com o Herbert, quando ele diz, a gente deveria se aprofundar mais, ter mais convicções, para ter certeza que as crianças devem ser vacinadas. Eu, particularmente, sou contra a vacinação de crianças baseada na fala da própria Anvisa, né? Samuel Costa, e aí, as duas falas, o que é que a Anvisa vai ganhar com isso? Será que a Anvisa está fazendo lobby da vacina com a Pfizer? Foi o que o presidente deixou a interrogação no ar, e a Anvisa já fez uma nota. E a questão também, as crianças vão ser cobaias? Eu sou ligeiramente contrário à fala de todos que me antecederam. Até peço desculpa aqui ao meu colega Herbert Lins por discordar. As vacinas, elas não são cobaias, nossas crianças. Elas já têm um laudo definitivo. E, pessoal, vamos ouvir um pouco a ciência.
né? A gente já acreditou tanto. Efeito colateral, até ivermectina, que os negacionistas tomaram, também tem palpitação no coração, efeito colateral. Agora, se essas pessoas que são contrárias à vacinação e que têm crentice, né, em chá, em garrafada, em ivermectina, cloroquina, em ozônio no ânus, né, tem tudo efeito colateral, por que não ouvir a ciência, companheiro? 308 crianças entre 5 a 11 anos de idade perderam a sua vida. Quer dizer, então, que se um avião cair, 300 pessoas falecerem, é uma comoção nacional. Agora, quando a gente tem 308 crianças que faleceram e que as vacinas da Pfizer, né, não é Pfizer, é Pfizer, elas mostram sua eficácia. Agora, contraindicações não existe. O que existe são mecanismos que, se porventura, né, lá numa taxa de 1 milhão, 2, vão ter palpitações, algum tipo de transtorno, pequeno transtorno, procurar um médico para assim prescrever. E outra coisa, remédio, vacina não é remédio. Vacina é um imunizante. Apesar de ser coisa similar, são coisas totalmente distintas. Moisés Cruz, e aí, Moisés, as duas falas. E aí, Anvisa, essa interrogação que o presidente fez com a Anvisa, essa fala dele, você concorda? E também, se nossas crianças vão ser cobaia, se você concorda com a vacinação das crianças. Tranquilo, Zezinho. Zezinho, só antes de começar, eu queria ler aqui uma mensagem que eu recebi do Zé Maria, ele está pedindo para ler aqui. Boa noite, Samuel Costa. O senhor saberia me informar qual país que não está com suas finanças em dia, digo, organizado economicamente, que não tenha sofrido com essa crise do Covid? Sim. Qual país? Pode me responder para o A Islândia. Olha, pessoal, a China, por exemplo, né, que tanta gente critica, a Islândia, a Finlândia, a Noruega. Beleza, já morreu. Tá, agora vamos lá. A primeira vez que eu concordo com o professor Herbert, rapaz, oh meu Deus, eu não imaginava que a gente ia ter uma concordância tão bacana. Eu também, pessoal, não tenho criança de 5 a 11 anos, mas se tivesse, voltaria com o relator, que é o presidente, não vacinaria nesse momento, não vacinaria. Então, nós três aqui concordamos, nunca pensei que eu concordaria com o professor, mas não vacinaria. Agora, com relação ao médico Kifuri, ontem no headline lá da Jovem Pan, ele estava dando entrevista 1h30 da manhã, e o repórter perguntou para ele, professor, eu tenho o meu filho, vou vacinar de 7 anos, eu vacinando o meu filho, eu estou defendendo outras crianças que se envolvem com o meu filho? Sabe qual foi a resposta do professor Kifuri, que apareceu aí na televisão? Não temos esse dado. Para vocês que ficam dizendo que o vacinado protege o não vacinado, não. O professor Kifuri, que é esse que deu entrevista agora, que é o papa de vacinação, de pandemia no Brasil aqui, tudo é ele, está em todos os canais, CNN, todo lugar ele está dando entrevista. Ele disse que não tem esses dados para dizer que o vacinado protege o não vacinado. Então ele não tem esses dados. Isso aí depois vocês procuram a entrevista dele ontem no headline. Então é isso para falar dessas questões aí, né, com a participação do José. Eu acabei me perdendo o fio da meada, mas a minha participação é essa. Não vacinaria. Até porque, pessoal, não é dizendo que a vacina não está em experimento, não é isso. Mas veja bem, os relatórios definitivos começarão a aparecer em 2023, 2024 e 2026. Então, sem isso na mão, fica muito difícil da gente ter uma convicção mais firme. Só colaborando aqui com a fala do meu caro colega Moisés Cruz, pessoal, tira esse devaneio da cabeça de achar que quem se vacina não é hospedeiro do coronavírus. É preciso desenhar isso aqui para vocês. Não, mas eu só falei da pergunta do repórter. Quem se vacina, só para deixar claro, Samuel, seja dose única da Janssen, seja qualquer vacina, infantil ou adulto. Quem se vacina... Quem se vacina possa ser que torne-se transmissor da doença. Não, é transmissor. Não, possa ser. Não, é transmissor. É transmissor porque tá pegando. É transmissor. É verdade. Vai lá. Eu vou concordar aqui com o Moisés e com o José para esse cara tranquilo. Adelante que falou. Ele é transmissor. Só que, pessoal... Ele tanto pega quanto transmite. Só tá para quem não vacinou. Só que não morre, pessoal. O percentual é muito baixo. Agora, quem não se vacina, igual o pastor Josinélio, tem muita chance de morrer. Mas o que morreu hoje de ômicron estava vacinado, viu, Samuel? Olha, peraí, vamos